Fala pessoal, aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana, trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. O assunto de hoje é História e Natureza na Ilha do Governador. A gente vê aqui nessa primeira imagem uma panorâmica, uma foto aérea muito bonita da Ilha do Governador na sua atual configuração, não é sua configuração da época do descobrimento. A gente vê aqui à esquerda uma asa de um avião, provavelmente de onde foi tomada a foto. A Ilha do Governador é bastante importante dentro da cidade do Rio de Janeiro. Nela fica situado o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão. Quando você compra a sua passagem de avião, está lá escrito GIG, GIG, é o Aeroporto Internacional do Galeão. Bom, planeta Terra, país Brasil, estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Aqui a gente tem uma noção, localização da Ilha do Governador dentro da Baía de Guanabara. Aqui mais abaixo a gente vê a Ponte Rio-Niterói. Dentro da Ilha do Governador a gente tem o Aeroporto Internacional do Galeão, que foi responsável por grandes áreas de aterro na Ilha do Governador. Na verdade, todo esse litoral é bastante modificado. O que vocês veem aqui ao lado da Ilha do Governador, por exemplo, é a Ilha do Fundão, que é o aterro de 8 ilhas, um antigo arquipélago que existia ao lado da Ilha do Governador. E todo esse litoral aqui também é profundamente modificado por aterro, por retificação de rios, enfim. Toda uma história de modificação da natureza, de conquista da natureza pelo homem, com as suas consequências, os seus impactos, os seus benefícios e principalmente os seus males. Do ponto de vista geológico, a Ilha do Governador é uma continuação da Serra da Misericórdia, que vem a ser um contraforte do Maciço da Tijuca, sendo que esse contraforte, esse prolongamento, se estende até a Ilha de Paquetá, que a gente está vendo aqui em cima. A gente tem aqui a Serra da Misericórdia, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, e aqui mais abaixo o Maciço da Tijuca. Essa ponta que a gente vê aqui vai ter importância nos próximos slides. Eu quero só fazer esse destaque aqui, da gente saindo aqui do Maciço da Tijuca, fazendo esse prolongamento pela Ilha do Governador até a Ilha de Paquetá. Todo esse conjunto geológico que um dia já foi visto como uma grande serra, um grande maciço, tipo 10 mil anos atrás, quando o nível dos mares era mais baixo, o clima era mais frio e seco em todo o mundo, antes no período da última glaciação, período importante inclusive para a Mata Atlântica, foi um período de deslocamento de povos, entrada de povos e modificações na vegetação e na fauna da Mata Atlântica. O litoral carioca, o litoral fluminense não ficou fora disso, mas isso seria assunto, inclusive, para um outro vídeo. Isso é tema para outro vídeo. Isso dá muito assunto. Ilha do Governador foi descoberta por Américo Vespúcio em 1502, ocasião em que ele entra na Baía de Guanabara. Ela foi sede da primeira feitoria portuguesa no Brasil, na região da Ponta do Matoso, que a gente vê nesse detalhe aqui. Próxima à atual Praia da Bica. A Praia da Bica era uma provável fonte de água potável, por isso o local foi escolhido para ser a primeira feitoria do Brasil, e é um local onde alguns séculos mais tarde Dom Pedro I vai usar como base para caçar onças na Ilha do Governador. A ilha era o habitat da famosa onça da Guanabara, a maior e mais temida subespécie de onça do estado do Rio de Janeiro. E
Entre idas e vindas, essa ilha era disputada tanto pelos índios tamoios ou tupinambás e temiminós ou maracajás. Os tamoios aliados dos franceses e os temiminós aliados dos portugueses. Em 1535, os tamoios conseguem invadir a ilha e estabelecem aldeamentos. Os maracajás permanecem numa luta inglória e são desalojados em definitivo em 1555, incluindo seu líder, o grande, poderoso e respeitado cacique Maracajá Guaçu, o Gato Grande. Os índios da Ilha do Governador tinham um grande respeito pelo gato Maracajá, um gato selvagem, provavelmente já extinto há muito tempo na ilha, embora haja relatos de que algumas décadas atrás ele ainda fosse visto. E alguns moradores atuais ainda falam de gatos selvagens, alguns até exageram ao falar em onças. Talvez ainda exista meia dúzia de gatos fugidios pela ilha. Mas, enfim, Maracajá Guaçu, quando sai da Ilha do Governador, ele é levado ao atual Espírito Santo, onde ele funda a cidade de Serra. Maracajá Guaçu um dia vai voltar à Ilha do Governador e ajudar os portugueses a expulsar os franceses, contando com isso, com o precioso apoio do seu jovem e valente filho, Araribóia. Isso mesmo, Araribóia não é de Niterói. Araribóia é nascido na Ilha do Governador. Araribóia, após apoiar os portugueses, ser decisivo nas vitórias contra os franceses e contra os tamoios, Araribóia recebe como recompensa o batismo cristão, um nome português, Martim Afonso de Souza, e recebe terras, infinitas terras, que vão se iniciar em Niterói e vão até próximo ao Espírito Santo. E Araribóia também se torna o primeiro funcionário público brasileiro. Um historiador, de que não me recordo o nome agora, mas se eu não me lembrar durante o vídeo eu coloco o nome nos comentários, registra que Souza é o nome mais frequente entre funcionários públicos brasileiros. Araribóia, então, pode ser o pai de todos nós, servidores públicos. Quando os tamoios ocupam as antigas aldeias maracajás, eles atribuem novos nomes. E aqui a gente tem alguns desses aldeamentos. Paranapucu, Pirabiju, Coruquê, Pindobuçu, e aqui escondido por essa janelinha de maneira quase pecaminosa, Jequiá, ou Jequié. A gente vai falar dessas aldeias mais à frente. A Ilha do Governador foi a sede da primeira feitoria do litoral brasileiro e local de nascimento do primeiro carioca. Muitos registros falam que a primeira feitoria foi estabelecida em Cabo Frio, mas na verdade os portugueses, segundo Rafael Freitas, autor de O Rio Antes do Rio, ele registra que, na verdade, os portugueses chamavam Cabo Frio uma grande parte do litoral, atual litoral fluminense. E que, você juntando várias fontes históricas, evidências, documentos, a primeira feitoria foi realmente estabelecida na Ilha do Governador. A gente vai mostrar o local exato já já. E só um registro bastante interessante sobre o que acontecia no litoral carioca nessa época. Em 26 de maio de 1511, aportou na Ilha do Governador a nau Bretoa. Foi embarcar um carregamento enorme de pau-brasil. Pau-brasil, prazer, essa árvore aqui, muito bonita, que está nessa foto aqui, bem no centro do nosso slide. Essa madeira vinha sendo acumulada no entorno dessa feitoria, retirada da própria Ilha do Governador, das ilhas próximas, atual arquipélago do Fundão, atual Ilha do Fundão, antigo arquipélago, atual Ilha do Fundão. Além do pau-brasil, além das 5.009, o número é exato, o registro é muito exato, o diário de bordo da nau Bretoa é muito detalhado, são 5.009 toras de boa qualidade, mais uma quantidade não especificada de madeiras de menor qualidade. E além do pau-brasil, seguem no navio Bretoa macacos, papagaios, gatos selvagens, foi um bocado de maracajá embora, e 36 escravos indígenas. Escravos indígenas que eram utilizados para trabalho doméstico, trabalho forçado e, eventualmente, como
objetos sexuais, uma das partes mais tristes e deploráveis da nossa história. Então, além de levar para o Brasil, a nau Bretoa tem uma importância muito grande na cidade do Rio de Janeiro, porque ela deixa um degredado, deixa um desterrado, João Lopes Carvalho. Ele fica na Ilha do Governador em 1511 e, eventualmente, se enamora de uma bela indígena maracajá. E em 1514 ele se torna pai do Juanito, o primeiro carioquinha. Muito embora os franceses, que já enxameavam esse litoral carioca muito antes, já devessem ter deixado lá uma base de uns 1000 filhos entre os tupinambás, inimigos dos temiminós. Mas, enfim, como a nossa colonização é portuguesa, o primeiro carioca é filho de um português e é o Juanito. Juanito nasce em 1514. Em 1519, João Lopes Carvalho entra na grande aventura, uma aventura que você pode comparar a viagem à Lua, que é a expedição de Fernão de Magalhães, um português que serve a coroa espanhola e realiza a primeira circunnavegação terrestre. Fernão de Magalhães não termina essa expedição, como boa parte da sua tripulação, que vai morrendo pelo caminho de doenças, naufrágios e combates. O próprio Fernão de Magalhães é morto nas Filipinas, na ilha de Mactã, num entrevero com uma tribo que não era uma tribo selvagem, mas tinha lá seus motivos para matar portugueses ou espanhóis ou quaisquer outros que aportassem no seu litoral. E no que segue a expedição, o João Lopes Carvalho ele participa de um incidente numa localidade que hoje é o Brunei, um dos países mais ricos do mundo. E João Lopes Carvalho segue com a esquadra, mas seu filho Juanito fica como refém. E João Lopes Carvalho acaba voltando à Europa, mas com o filho na cabeça. Ele tinha obsessão por esse filho. E ele morre, desculpa, ele não retorna à Europa. Ele morre antes de chegar à Europa, triste e com a obsessão de reaver o filho, que ele não vai reaver. O Juanito, não se sabe o destino dele. É possível que tenha ficado como um criado do líder nativo, o Rafael Freitas, autor do Rio Antes do Rio. Ele faz até umas conjecturas assim, altas, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, altas viagens, que Juanito talvez pudesse ter terminado sua vida até como um criado do Palácio Real, por ter um aspecto mais oriental do que outros reféns portugueses, com feições europeias. Juanito, por ser filho de indígena, lembrava mais um asiático do que os demais. Enfim, não se sabe como terminaram os dias desse nosso primeiro carioquinha. O que se sabe é que dá uma baita história de pescador. Vamos voltar aqui, uma imagem tirada desse precioso livro, Rio Antes do Rio. Então, com a localização daquelas aldeias, Paranapucu, Pirabiju, Coruquê, Pindobuçu, Jequeí ou Jequiá. Muito próxima justamente dessa primeira feitoria portuguesa, que ficava mais aqui ao sul. Aqui é a Praia da Bica. Vamos em frente. O que significam esses nomes? Paranapucu é o mar comprido. Pirabiju e Coruquê são peixes. Pirabiju é o que nós chamamos hoje de biju-pirá. É um peixe muito apreciado, um peixe para alta gastronomia, alto valor comercial, chamado cação de escamas. É um peixe grande, de mais de 1 metro,
E só uma pequena curiosidade, o pirabiju fazia parte do cardápio do último baile do Império Brasileiro na Ilha Fiscal, mas isso não vem ao caso. A cocoroca, que a gente tem o pirabiju, o biju-pirá, a cocoroca, o coruquê, peixe que todo pescador de final de semana está habituado a pegar e se frustrar. Pindobuçu, que é uma palmeira, gênero Athaleia. E jequié, que é uma armadilha para peixes. Jequié fica na desembocadura de um grande rio da Ilha do Governador, o único grande rio da Ilha do Governador, que é o rio Jequié, hoje muito poluído, muito degradado, mas que na época abrigava um belo manguezal. Hoje ainda abriga mangue, ainda serve como refúgio de muitas aves, peixes, crustáceos, mas na época devia ser um verdadeiro paraíso, a ponto de um instrumento para captura de peixes dar o nome à aldeia ali existente. Bom, como vocês viram, uma das aldeias chamava-se Pindobuçu, que era comandada por um cacique chamado Pindobuçu. Pindobuçu era considerado meio que um traidor pelos outros tupinambás. Vamos lembrar que essas aldeias já não eram mais aldeias maracajás. Eram aldeias tupinambás, dos tupinambás que ocuparam a Ilha do Governador em 1535 e expulsaram os temiminós ou maracajás definitivamente em 1555. Porém, um dos caciques da ilha, um dos caciques tupinambás da ilha, o Pindobuçu, ele iniciou um tratado de paz com os jesuítas, sendo que ele tratou inclusive com o próprio José de Anchieta. E em um determinado episódio, em Ubatuba, porque esse pessoal zanzava para lá e para cá, iam para o Espírito Santo, iam para São Paulo, Ubatuba, era um vai e vem, muitos nomes, muitos caciques, muitos jesuítas, enfim. Em 1563 tem um evento em que os padres jesuítas, inclusive José de Anchieta, estão andando na praia e um grupo de tupinambás que está presente ali, tratando inclusive de guerra e não de paz, encontra esses jesuítas e tenta matar esses jesuítas. E essa turma corre e consegue abrigo numa cabana que era ocupada justamente pelo Pindobuçu, que disse para os outros índios, incluindo seu filho, que era um índio muito brabo, Pindobuçu fala que não, a gente não pode matar esses bruxos. Ele dizia que os jesuítas eram os bruxos dos brancos. Isso era um sinal de respeito, porque era um tratamento equivalente ao dos pajés, os homens sagrados das aldeias tupinambás, das aldeias tupis. E Pindobuçu era visto com muita desconfiança pelos demais caciques tupis, por causa desse desejo de estabelecer a paz com os portugueses. Os tupis chamavam a Ilha do Governador de Paranapuã. Os portugueses chamavam a Ilha do Governador de Ilha do Gato, por causa dos maracajás. Os franceses chamavam de Grande-Île, Ilha Grande, ou Ilha des Margaiats, Ilha dos Maracajás. Mas em 1567, os portugueses resolvem essa história dos nomes. Eles entregam a ilha para Salvador de Sá, o seu tio Mendes Sá, entrega ao sobrinho Salvador de Sá a ilha, que a partir de então passa a se chamar Ilha do Governador. 2 anos antes, em 1565, os portugueses e os seus aliados temiminós tinham expulso de vez os franceses e subjugado, leia-se exterminado virtualmente, os tamoios do litoral aqui da cidade do Rio de Janeiro. E as últimas batalhas vão acontecer em 1567. E uma dessas batalhas, que inclusive é considerada decisiva, vai ocorrer na Ilha do Governador.
Aí alguns detalhes da ilha. Por que índios maracajás? Isso é um gato maracajá, um belo gato selvagem, um pouco maior do que um gato grande doméstico, talvez um Maine Coon da vida. Como todo gato, muito sagaz, muito esperto, muito ágil, e os índios admiravam essas qualidades, a ponto dos maracajás terem esse gato como sua alcunha. Outra criatura, outro felino existente na Ilha do Governador era a onça, no caso a subespécie chamada onça da Guanabara, grande, feroz, não sei se existe alguma subespécie de onça mansa. E é muito curioso que existe um local na Ilha do Governador que é chamado Pedra da Onça. Só que a representação que está na Pedra da Onça não é uma onça. É um gato maracajá, em homenagem aos gatos maracajás e aos índios maracajás. Mas a população tende a chamar qualquer coisa pintada de onça. Então é a Pedra da Onça. Mas quando conhecerem a Pedra da Onça, lembrem-se, aquilo é um gato maracajá. Outra, mais uma vez, aquela imagem das aldeias tupinambás na ilha. E só fazendo a referência a essas últimas batalhas de 1567, a batalha mais famosa é a batalha do dia 20 de janeiro de 1567, a Batalha de Uruçumirim, que vai acontecer no pé do que a gente hoje conhece como Outeiro da Glória, no bairro Carioca da Glória, arredores da aldeia Carioca, a aldeia que dá o nome ao habitante, a pessoa nascida na cidade do Rio de Janeiro, Carioca, que não é Casa de Branco, é a Casa do Carijó, índios amigos dos tupinambás, que eventualmente visitavam a cidade aqui do Rio de Janeiro. Os carijós eram do sul do Brasil, São Paulo para baixo. Os portugueses chamavam os carijós de o melhor gentio das Américas, porque eles morriam sem oferecer resistência e não comiam gente, como faziam os tupinambás. E os temiminós também. Os tupis, no geral, comiam gente de maneira ritual. Outros índios comiam gente não de maneira ritual, mas de maneira gastronômica mesmo. Mas os tupis tinham rituais de canibalismo que não compensavam o que se gastava de alimento para a manutenção daquela pessoa que ficava prisioneira. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso fio da meada. A grande aldeia tupinambá na cidade do Rio de Janeiro era a aldeia de Uruçumirim, era a aldeia Carioca, que ficava na praia de Uruçumirim, que foi destruída nessa batalha de Uruçumirim no dia 20 de janeiro. Não por acaso, o dia 20 de janeiro é feriado na cidade do Rio. Apesar da cidade ter sido fundada oficialmente 1º de março de 1565, o feriado aqui no Rio de Janeiro não é a data de fundação, é a data da batalha de expulsão dos franceses. Porém, uma batalha ainda mais importante vai ser travada na Ilha do Governador, no dia seguinte à Batalha de Uruçumirim, que é a Batalha de Paranapucu, porque muitos dos derrotados em Uruçumirim vão correr para Paranapucu, onde havia uma fortaleza. Isso era um sistema, como vocês veem, tem um sistema aqui de... Os tupinambás, com apoio dos franceses, montaram uma rede de fortalezas na Baía de Guanabara. A fortaleza de Uruçumirim, a primeira a ser derrubada. A segunda fortaleza, ou paliçada, era uma fortaleza de madeira, de bambu, que era a fortaleza de Paranapucu, onde dizem que morreram mais de 1.500 índios tupinambás, e muitos franceses, inclusive muitos que se renderam e foram enforcados, ou degolados, ou queimados, ou todos os horrores que você possa imaginar dessa época. Ainda bem que hoje em dia nós vivemos tempos muito mais civilizados e agradáveis, né? Não acontece nada de ruim hoje em dia, mas a Batalha de Paranapucu foi terrível. E, por fim, muitos dos sobreviventes, né, talvez não tantos assim, escaparam para essa terceira localidade aqui, Itaoca, que fica em São Gonçalo,
Hoje em dia, essa região é mais conhecida por duas características. Esse é o local onde existe o Piscinão de São Gonçalo. Um dos piscinões foram instalados para lazer na Baía de Guanabara e que hoje se encontram virtualmente abandonados. E outra razão é que a região de Itaoca é a região onde fica infelizmente, fica uma das comunidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro, que é a comunidade do Salgueiro. Não confundir com o Morro do Salgueiro do Rio de Janeiro. O Salgueiro de São Gonçalo é uma área de baixada, uma área de manguezal, com um manguezal inclusive ainda bem preservado, e com essa expansão irregular, esse complexo, não é uma comunidade, é um complexo de comunidade que é o Complexo do Salgueiro. E Itaoca, então, foi o local onde se refugiaram esses últimos índios que depois se dispersaram para o interior e sumiram na história. Aqui só fazendo mais uma referência ao entrincheiramento de Paranapuaí ou Batalha de Paranapucu, que significou o fim da ocupação tamoia na Ilha do Governador. Curiosidade na Ilha do Governador, em 1663, a ilha já pacificada, já sem índios, totalmente ocupada pelos portugueses, foi construído na Ilha do Governador o maior navio do mundo na época, o galeão Padre Eterno. Por isso, a região de construção desse navio é conhecida como Ponta do Galeão, e não era essa configuração que vocês têm hoje. E olha aí o galeão Padre Eterno. Bem, registros de fauna na Ilha do Governador. Considerando registros franceses, registros portugueses, registros de estudos mais recentes, feitos na ilha, feitos no entorno, feitos em Paquetá, que é uma ilha próxima, que talvez tenha mais estudos detalhados que a Ilha do Governador, mas a gente vai ter vários animais ocorrendo na ilha. Alguns vistos por mim, né, por esse que vos fala, mas, mais uma vez, fazendo referência aqui ao gato maracajá, a onça pintada, o gambá, várias espécies de peixe, tatus, garças, colhereiro, que nada mais é do que uma garça com uma colher no bico, e essa cobra verde, que é o que os índios chamam de araramboia, piramboia ou araribóia. O araribóia faz referência a essa cobra, o valente índio araribóia. Ilha do Governador ainda guarda muitas áreas de manguezal. Os manguezais da ilha são abrigos para mais de 70 espécies de aves migratórias, né? Esse número vem de diferentes estudos. É um viveiro de peixes, crustáceos e moluscos. Essa foto é minha, tirada no Saco do Jequiá, na desembocadura do rio Jequiá, no mangue que ainda resiste, parte reflorestada, parte remanescente, resistindo bravamente ao avanço da cidade, às mudanças ambientais profundas, verdadeiros crimes cometidos contra esse manguezal, da parte de todos, da parte da expansão irregular e até de algumas ações pontuais do poder público, infelizmente. Eu sou parte do poder público. Mas aí a gente pode observar, assim, quando a gente pensa em mangue, a gente pensa nessas árvores. Essa aí é especificamente o mangue vermelho, a Rhizophora mangle, árvores que já foram extremamente valiosas no passado. Se extraía tanino das cascas dessas árvores para tratar cordas. Os manguezais, inclusive, estão entre as primeiras formações arbóreas brasileiras a ter algum tipo de proteção, ainda na época da coroa portuguesa, ainda no tempo do Brasil colônia, por uma razão utilitária. Você utilizava o tanino, você tem o tanino como uma substância para preservação de madeiras,
para preservação de cordas, construção naval, dependia muito do tanino. Então, os manguezais eram tratados como uma reserva da coroa. Isso não impediu que, ao longo do tempo, eles fossem virtualmente exterminados na Baía de Guanabara, com toda a vida que os acompanha. Os manguezais estão entre os sistemas mais produtivos do mundo. Aqui alguns exemplares de fauna, essas fotos são da internet, não são minhas, mas por acaso eu já vi alguns desses animais na região. O Jequiá, uma das razões da área do Jequiá ser hoje uma área protegida, ela desde 1993 ela é a Aparu do Rio Jequiá, ou Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana, que é um tipo de unidade de conservação específica da cidade do Rio de Janeiro. Uma das razões explicitadas na criação da Aparu é a presença dos maçaricos, que são aves migratórias. Esses bichinhos voam. Esse bichinho aí é menor do que um frango. Esse bichinho da foto aí. E são animais fantásticos que fazem migração em períodos mais frios para lugares mais quentes. Voam do hemisfério norte para o hemisfério sul. Voam 12 mil, 13 mil quilômetros. Eu disse 12 mil, não são 12 quilômetros. A gente não aguenta correr 12 quilômetros. Esse bichinho voa 12 mil quilômetros. E essa é uma das espécies de maçarico. Outra espécie de maçarico. E uma terceira espécie, também ocorrente no Rio Jequiá. Além dos manguezais, existem remanescentes de vegetação florestal bastante significativos na ilha, e alguns estão em unidade de conservação, como o caso dos manguezais remanescentes dentro da Aparu do Rio Jequiá, que não tem só manguezais, mas também tem florestas de encosta, que recebem uma proteção extra por se encontrarem numa área militar, nas instalações da Marinha. Uma área muito expressiva. E a gente tem também áreas significativas dentro da base aérea do Galeão, pertencente à aeronáutica. A Ilha do Governador, ela é um dos poucos bairros da cidade do Rio de Janeiro que tem área de vegetação por habitante acima de 100 metros quadrados e tem mais de 50% do seu território com área verde total. É claro que a qualidade dessa área verde varia muito. Você tem manguezais que estão em grande parte degradados, embora cumpram funções ecossistêmicas, serviços ambientais fundamentais, que se refletem principalmente na reprodução de espécies economicamente importantes para a pesca e abrigo de aves migratórias, mas a ilha também possui florestas, como vocês estão vendo aqui, nesse registro aqui, que é da base aérea do Galeão, grandes formações florestais ainda com boa qualidade, com boa integridade. Aqui, só detalhando, a Aparu do Rio Jequiá, com as suas áreas de manguezal, com as suas áreas de terra firme. E, enfim, a Ilha do Governador é muito importante do ponto de vista ambiental. Tem uma história que todo carioca devia conhecer. O que eu contei aqui não deve ser 10% da história da Ilha do Governador. Isso daria um vídeo longuíssimo, daria uma série. E, enfim, foi uma tentativa de falar um pouquinho desse local que, para mim, tem muito significado do ponto de vista afetivo, memória afetiva, profissional. Passei muitos anos da minha vida trabalhando na recuperação de manguezais na Ilha do Governador. Conheço muito bem diversas áreas que eu citei aqui. Algumas dessas áreas não pude mostrar tudo que eu poderia mostrar, porque são áreas que estão situadas em locais de segurança nacional,
seria irresponsável, maledicente da minha parte, mas digo a vocês, são áreas muito, muito importantes que muitos cariocas não conhecem, algumas não vão conhecer, é bom mesmo que elas fiquem ali protegidas, quietinhas, com todo o seu potencial, mas é bom que as pessoas saibam que essas áreas existem. E elas não estão longe, esses locais não estão na Amazônia, não estão na Mata Atlântica Preservada. São áreas importantes muito perto da gente. A gente tem que se preocupar sim com as grandes áreas, as florestas preservadas. A gente tem que pensar globalmente, mas a gente tem que agir localmente. Salve a Ilha do Governador, salve a Baía de Guanabara, salve o Rio de Janeiro, salve o Brasil, salve todas as florestas. Muito obrigado a todos. Não deixem de fazer a inscrição no canal. Se gostar do vídeo, deixa lá o seu joinha. Se gostar do vídeo, divulga, por favor, divulguem esse vídeo, divulguem o canal, assistam. E é isso. Semana que vem tem mais um vídeo no canal Florestas Secundárias. Obrigado.